Nossa sociedade como um todo ainda apresenta muitas situações de preconceito e discriminação. E naturalmente isso se reflete de forma bastante contundente na vida escolar. Portanto, no vídeo de hoje eu trago algumas ideias sobre como lidar com situações de preconceito ou discriminação dentro de uma escola. Meu nome é Cláudia Gindre, eu sou psicóloga, psicanalista, atuando nas áreas clínica e de educação. Para mais vídeos sobre esse tema, se inscreva no meu canal, ative as notificações e ao final desse vídeo, lembre de deixar o seu joinha. O mundo todo é repleto de preconceitos. No mercado, shoppings, restaurantes, em quaisquer lugares pelos quais passamos, podemos nos deparar com episódios de discriminação. São situações que decorrem de heranças históricas que no nosso país se relaciona também, mas não somente, a nosso passado colonial. Nas escolas não é diferente. E é por isso que decidi compartilhar esse tema com vocês. Ao longo dos meus mais de 30 anos trabalhando em escolas, passei por situações de preconceito incontáveis vezes. E eu precisava enfrentá-las de modo que algo fosse feito a respeito. Uma reclamação recorrente dos alunos é que a escola não toma uma atitude e prefere se abster para não causar tumulto nem conflito. Mas o que ensinamos às nossas crianças se ignoramos essa situação? A criança ou o adolescente entendem que erraram em denunciar o ocorrido, entendem que devem aceitar aquela situação, entendendo como se aquilo fosse algo normal. Isso gera o que Sandor Ferenczi chamou de identificação com o agressor. Mas no que consiste isso? A pessoa que sofreu com a discriminação, ao ter silenciada ou não legitimada próprio sentimento, sofre o que se chama de desmentido, como se a sua dor não tivesse validade. Dessa forma, essa pessoa passa a se identificar com seu agressor, se sentindo merecedora do preconceito ou da discriminação que sofreu. É com essa sensação que queremos que nossos jovens cresçam ou desejamos colaborar para o seu fortalecimento e a sua capacidade de questionar os preconceitos e as injustiças da nossa sociedade. Entendo que a educação é um espaço de incentivo ao crescimento intelectual e social dos estudantes. Nesse sentido, devemos nos perguntar o que fazer para que situações dessa natureza não ocorram. Em primeiro lugar, precisamos de professores atentos aos alunos. São os professores que passam a maior parte do tempo em contato com seus estudantes. Por isso, o psicólogo escolar precisa apoiar o corpo docente para que possam ficar de olho nas turmas. Ao observar um aluno seu que está sempre sozinho, que nunca é bem aceito nos grupos, o professor deve levar o caso para o setor, de forma que todos possam entender de onde essa exclusão está vindo, se é proveniente de um caso de preconceito ou se é alguma dificuldade de interação daquele mesmo aluno. O psicólogo precisa agir diante das duas situações, sendo a primeira delas a conversa com o grupo que está realizando a intimidação sistemática, iniciando por aqueles que parecem concordar menos com o que está sendo feito. E a segunda opção deve ser com a própria pessoa e possivelmente com a família, para entender como está se sentindo e trabalhar em seu fortalecimento diante do grupo até a criação de novos vínculos. Essas crianças e adolescentes estão em fase de formação. Desse modo, certamente, na maioria esmagadora dos casos, encontramos espaço para que ocorram mudanças na sua forma de percepção e relação com a realidade. Outra iniciativa importante são as palestras e roda de conversa que abordem o tema da diversidade. Os alunos precisam compreender e sentir que existem milhões de pessoas no mundo, cada uma com sua singularidade, e que todos precisam ser respeitados e igualmente acolhidos. É muito comum que as minorias
acabem sendo excluídas por serem diferentes dos padrões socialmente mais aceitos. Mas isso precisa ter um fim. A escola deve buscar pessoas que tenham vivência e falem com propriedade sobre o assunto, podendo ser alguém de dentro ou de fora da comunidade escolar. Outro ponto importante é a leitura de livros que tratem sobre as minorias. Existem casos em que as crianças não convivem com esses grupos, vivendo apenas em sua bolha. E nós temos o dever de não deixar que isso aconteça. Uma forma bastante simples de fazer isso é através da literatura. Os livros nos permitem sentir o que os personagens sentem. E se for do interesse de vocês que me assistem, comentem aqui para que eu faça uma lista de livros que abordam esses temas. E se vocês que me assistem desejarem, é só escreverem aqui que eu deixo uma lista de livros acerca desse tema. Felizmente, hoje muitos movimentos antidiscriminação já cresceram em quantidade e expressividade. E nesse sentido, além de muitos clássicos, temos uma bibliografia vasta acerca do assunto. Vocês devem lembrar que já falei várias vezes aqui como o estudo deve fazer parte da rotina dos psicólogos escolares. A sociedade muda, os sujeitos mudam e nós precisamos estar atualizados. Outra alternativa interessante para os estudantes são os trabalhos voluntários. O voluntariado possibilita uma troca de experiências com pessoas de diferentes realidades, fornecendo maior compreensão de suas demandas e necessidades. Consequentemente, os alunos irão trabalhar habilidades como a solidariedade, a empatia, que é a capacidade de se colocarem no lugar do outro, a compaixão e exercitar a máxima: não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você mesmo. Também retornarão aos seus grupos de origem mais sensíveis, podendo abrir os próprios olhos, bem como os daqueles que os rodeiam. Essas foram algumas das atividades que podem ser realizadas para que a escola seja um ambiente mais diverso, seguro e de inclusão. Citando Guimarães Rosa, só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso da loucura. E se você tem interesse sobre esse tema, continue assistindo os vídeos do meu canal, se inscreva, ative as notificações e lembre de deixar o seu joinha ao final desse vídeo.